Olá! Vou começar minha live aqui de hoje. 5 dicas para uma doce vida sem açúcar. Sejam bem-vindos aqui, vem chegando na sala. Sejam bem-vindos também para participar, para fazer perguntas. Tem um tempinho aqui para a gente falar a respeito de uma vida sem açúcar, de uma vida um pouco mais liberta desse doce veneno que está tão presente em tantas coisas, né, industrializadas aí que a gente tem. Bem-vinda, Renata. Pode chegando aí, pessoal. Então, para quê, né? Que a gente pode ter uma vida mais liberta de açúcar? Para que a gente pode ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais dinâmica? O açúcar, às vezes, ele acaba tirando um pouco de equilíbrio, um pouco de dinâmica das nossas, não só da nossa parte fisiológica, física, mas também da nossa parte emocional, né? Muitas vezes sustentada fisiologicamente através da doçura, né, da dopamina do açúcar, né? Então, quando já ficou assim, em momentos de crise, de choro, num momento assim meio triste, chegou a mamãe com um copo de água com açúcar. Quantos copinhos de água com açúcar que eu já tomei para dar uma acalmada, para dar uma relaxada, para sair de uma situação, né? Então, aquilo acaba virando uma âncora para a pessoa. Uma âncora que traz uma paz, traz um conforto, traz um bem-estar, né? Não sei quem aí já passou por isso também, mas também tem o açúcar como um afeto, né? Então, quantas vezes também fui visitar minha avó no carteado para ganhar uma balinha de leite, aquela balinha de doce de leite, assim, bem antiga. Nossa, achava demais. Eu ia visitar muito ela por conta da balinha, assim, lógico, eu amo minha avó, mas eu amava balinhas também, né? Então era um grande motivo ali. Para mim era um afeto, né? Tem muita gente assim de comer um bolinho, com um cafezinho, e tal, que lembra da avó, que lembra que traz aquela coisa boa, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer, ainda não estou entrando nas 5 dicas, mas é de começar a perceber mesmo que tipos de âncora que está associado o açúcar em nós. Então, quando que dispara aquele momento do desejo mesmo do açúcar, né? Então, quando a gente está triste, ou quando pensa em alguém muito querido que já faleceu, ou de alguma separação, ou às vezes de alguma situação, alguma questão que passou na vida que tentou enfrentar e não conseguiu vencer, e aí quando vem aquela memória na cabeça, às vezes dá um desejo de comer um doce, uma falta falta do quê que é preenchida, né, com esse doce. Então é um estudo muito legal que a gente pode fazer com a gente e perceber esse gatilho. Qual que é o grande gatilho que faz despertar essa vontade pelo doce, né? Então tem muitas vezes que quando sai do trabalho, pô, eu saio do trabalho, eu mereço. Então fica um doce como uma recompensa pelo merecimento, né? Do dia da pessoa que foi pesado, foi estressante. E aí a gente precisa de um momento doce na vida ali, né? Um momento de dar uma relaxada, né? Que muitas vezes bebida alcoólica e com salgadinhos em happy hours e coisas mais assim também às vezes servem como âncoras para isso. Então são âncoras que são âncoras nocivas para a nossa saúde, que a gente usa às vezes para atender uma parte emocional nossa, né? Então o açúcar, principalmente, é um dos principais que a gente usa como âncora afetiva, emocional mesmo, para trazer um equilíbrio dentro dessa questão mesmo, muito mais do que da questão fisiológica. Então, a parte fisiológica e a nossa mente, nosso campo emocional, está tudo interligado. Então, quando uma parte sente falta de algo, a outra pode tentar compensar também. Então, é isso que acontece muito com a gente. Quando o nosso emocional, às vezes, fica meio abalado, acontece alguma coisa, a gente compensar com algum alimento, alguma coisa que traga aquela mesma sensação, né? Então, é uma coisa bem legal da gente ir estudando, assim, pãozinho na chapa, cafezinho com leite, o leite mesmo, né? De onde que é? A nossa primeira âncora, né? A gente bebeu leite desde que a gente nasceu, foi o alimento que a gente mais tomou, o leite da nossa mãe, né? Sem nenhum outro alimento qualquer, né? Então, a gente tem essa coisinha de quando bebe um leite, tem uma coisa que vem, um sentimento mesmo, uma memória, né? Daqueles tempos que a gente mamava ainda, mas tem a caseomorfina também, né? Que é como uma morfina que dá uma sensação de prazer e bem-estar, que é pro
bezerro sentir aquele prazer e querer beber o leite, né? Mas também é um outro alimento que às vezes compensa, né? Ah, não consigo dormir sem tomar o meu leitinho quentinho, né? Então é uma coisinha também que a gente pode estar estudando o que emocionalmente aquele açúcar ou leite, ou açúcar com leite, né? Um todinho, pode estar compensando emocionalmente. E a gente tentar resolver emocionalmente as questões para usando também recursos, por exemplo, de programação neurolinguística, de constelação familiar, processos de coaching, para estar com mais equilíbrio emocional, para não ter essas quedas, né? Aquelas quedas por doces e alimentos nocivos, bebidas nocivas, e não destruir a saúde. Então, isso eu faço em atendimentos individuais também, fique à vontade, quem quiser conhecer mais, pode entrar em contato. Adriana de Souza, Renata Carneiro, legal, bem-vindas aí, tem um pessoalzinho aqui, fique à vontade para comentar, tá? Então, vamos lá, as nossas dicas de uma doce vida sem açúcar. Então, uma primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês, que funcionam tanto comigo, que eu acho bem legal, simples também, que a gente pode estar incorporando mais no dia a dia e pode estar trazendo bastante saúde para nós, é incorporar mais vegetais doces nas refeições, né? Então, quais são esses vegetais doces? São os vegetais que têm um sabor adocicado, que o paladar ele se contenta com esse sabor adocicado. Gente, assim, que não tem assim, uma compulsão muito extrema por açúcar, né? Mas que tem um desejo de, sempre no momento da tarde ou depois do almoço, de comer um doce, incluir mais vegetais doces na refeição pode auxiliar muito a não ter esse efeito rebote. Então, batata doce, cebola roxa, abóbora, milho doce. Já comeram milho doce? Acho uma delícia milho doce. O meu é do milho, né? É meio difícil de achar ele com qualidade, não transgênico e tudo, mas tem os milhos doces crioulos, astecas, que a gente pode encontrar por aí. Experimentem. Ele é muito mais adocicado. Eu lembro que na Austrália só tinha desse milho. Era uma delícia. Então, abóbora, cebola roxa, batata doce, milho doce, erva doce, são vegetais mais adocicados que eles trazem aí uma sensação boa de como se a gente estivesse comendo um doce, só que durante uma refeição salgada, e na hora da sobremesa já comeu tanto doce ali na hora do almoço, que não dá aquela puxada, aquele efeito de pedir aquele doce, aquela sobremesa, né, depois da refeição. Então experimentem, você pode fazer umas fornadas, né, coloca já os vegetais tudo inteiros mesmo, assim, menos a abóbora, né, colocar uma abóbora inteira. Mas pega a abóbora em pedaços, põe cebola roxa, põe erva doce e tal, faz uma bandejada de vegetais assim e manda ver no almoço. Depois você me conta se auxiliou um pouco a dar uma reduzida na compulsão no momento pós-almoço ou pós-refeição, né? A gente tem, às vezes, esse hábito mesmo, já desde sempre, de comeu, aí tem a sobremesa, né? Comeu, aí tem a sobremesa. Aliás, essa questão de sobremesa, até comer frutas doces de sobremesa pode atrapalhar um pouco a digestão, né? Mamão, banana, manga. O ideal é que a gente coma um tempo antes. Tem um livro bem legal que vocês podem ler, que é A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinya, né? O maior especialista em saúde intestinal do mundo, grande médico que descobriu a colonoscopia, né? Que ele traz muito esse estudo da alimentação para uma saúde intestinal equilibrada. Ele é um dos que trazem isso de acordar, beber água, começar com frutas, fazer o intestino funcionar e aí entrar com a alimentação. Então, você pode fazer isso também antes da refeição, antes do almoço. Então, uns 40 minutos antes da refeição, come frutas, come um mamão, come uma banana, aquela fruta vai chegando no intestino, já vai sendo processada, já vai sendo digerida, a digestão dela é rápida, né? Se ela for usada de sobremesa, depois da refeição, ela vai misturar com aquele alimento, que às vezes demora algum tempo, algumas horas para ser digerido, e acaba dando uma fermentada que muita gente acaba sentindo azias, né? Então, evitar também melancia e melão, né, depois como sobremesa, porque são duas frutas que são absorvidas muito rápido, têm uma boa quantidade de sais minerais, são ótimas frutas assim, hidratantes, né, para um lanche da tarde, um momento de atividade física, mas tem que ter um espaço aí de pelo menos uma hora e pouco das refeições, para não trazer aquela fermentação, dar aquela estufada, dor de barriga, né, que elas podem dar. Então, fica a primeira dica, comer mais vegetais doce. Olá, Maurício Moura, Lucimara, Roseli, legal, bem-vindas aí, tá? Bem-vindo também, meu brother.
E seguindo aqui, então, primeira dica, comer mais vegetais doces. Segunda dica, ligado nisso também, né? Então, quando a gente tem uma refeição muito salgada, né? A gente que gosta de atolar de sal mesmo, né? Dar aquela nevada no rango, dá uma amenizada. Tenta reduzir a quantidade de sal, porque o sal ele vai dar aquela sensação, aquela desidratação, né? Aquela vontade de beber uma água e tal, e também dá uma super vontade de comer um doce depois. Então, quanto mais salgado o alimento, mais vontade de doce vai dar depois. E não é uma coisa muito fácil da gente ir se acostumando, né? Igual tirando açúcar do café e tal, tem um processo, tem uma transição. Uma coisa que pode auxiliar muito a reduzir a quantidade de sal na alimentação é usar mais especiarias, mais temperos. Né? Então, você pode fazer sais temperados, pega manjericão, alecrim, sálvia e tal, desidratado, tritura, mistura com sal. Você usa a mesma quantidade que você usaria de sal, só que vai ser o sal com ervas. Então, é algo que você pode fazer que reduz muito a quantidade de sal, porque ele vai dar mais o sabor. As ervas também vão ajudar a dar uma estimulada ali, né, no paladar. Então, uma coisa que você pode fazer também é o gersal, né? Você pode pegar gergelim, pesa ele uma quantidade, por exemplo, você tem ali 100 gramas de gergelim, você vai usar 10% daquela quantidade de sal. Então, você pegou 100 gramas de gergelim, 10 gramas de sal. Você vai pegar primeiro o gergelim, coloca numa frigideira e vai em fogo baixo, vai mexendo, mexendo, mexendo um tempo. Aí uma hora ele vai começar a ficar com um cheirinho de pipoca, assim, uma delícia. Aí ele começa a dar uma torradinha. Aí até começa a pular e tal, aí nesse momento você desliga. A hora que ele começar a ficar mais torradinho, marronzinho, você desliga o fogo e deixa. Aí dali para frente ele vai dar uma torradinha, vai ficar bem marronzinho. É legal o gergelim branco, se der o gergelim com casca. E aí, assim que ele tiver com aquele cheirinho de pipoca, você desligou, esperou esfriar, mistura com o sal, e você pode pilar num pilão ou dar umas pulsadas no liquidificador, também ajuda. Aí você faz meio que um pó, né? Não um pó assim, você deixa ele meio triturado, maceradinho assim, mas você usa ele como sal. Então, para uma quantidade de gergelim, você tem só 10% de sal. Se você usar uma quantidade de gersal ali, igual você usa de sal, você vai estar usando 90% a menos de sal na alimentação. Então, abusem aí de temperos, especiarias, usem o gersal, procurem fazer um salzinho temperado, também usar sais integrais, né, que não tem aquela quantidade muito grande assim de cloreto de sódio que dá aquela puxada, precisa de um sabor muito forte, que a gente fica precisando de alimentos cada vez mais saborosos, que a língua acaba se viciando, né, naquilo. Então a gente vai deixando a língua cada vez mais sensível para o sabor natural dos alimentos. Eu já trabalhei com índios um tempo assim que no festival que a gente fazia comida para os índios e fazia aquela comida temperada e tal, né, as cozinheiras e tal. E aí teve uma vez que veio assim uma tribo inteira devolver o rango para a gente, falou, a gente não come isso, cheio de sal, cheio de tempero, sazon, não sei o que, né, essas coisas. A gente quer biju, né, quer peixe, tal, não sei o que lá, mas sem sal, sem comida, sem nada. Né, um pessoal que parece que, tá sofrendo, né, tá sem sal, sem tempero a comida, imagina, que a gente que acabou se viciando mesmo em usar sal em tudo. Então, reduzir a quantidade de sal faz a gente também reduzir a vontade de açúcar depois da refeição. Parei de comer frutas, a Adriana falando, né? Parei de comer frutas depois da refeição que me estufa. Então, não é assim aquela sobremesa ideal. Agora, frutas ácidas, né? Então, laranja, limão, abacaxi, morango, frutas que têm vitamina C, frutas ácidas, elas auxiliam na absorção do ferro. Então, é muito bom, se for fazer uma salada de frutas, não misturar fruta doce e fruta ácida. Você faz um morango com abacaxi, ou faz um suco, ou chupa uma laranja. Frutas ácidas pode, tá? Ela vai auxiliar na absorção de ferro, zinco, um monte de outras coisas, e acaba, assim, otimizando a absorção nutricional da refeição. Então, frutas doces, pelo menos até uns 40 minutos antes da refeição. Frutas ácidas, logo depois, tá ok. Melancia e melão, dá um tempo. Beleza? Olha, perguntou se sal que usa o marinho, né? Pode ser o sal marinho, também algum sal integral, tem o sal de Mossoró, tem sal, muita gente fala de sal rosa, sal do Himalaia, eu acho uma sacanagem depredar o Himalaia, né, para vir até aqui, sal, sempre que a gente tem sal do mar, tem sal no Nordeste, tem sal no Iune aqui, na Bolívia, enfim, tem muitas salinas por aqui,
Acho que de sal a gente tá bem, acho que um sal marinho dá conta também. Pegar um sal integral, um sal bem grosso e moer ele também, eu acho uma coisa muito legal, manter os cristais, né, de sal. Aí tem sal negro, tem sal de um monte de coisa, sal celta. Eu acho que muda pouca coisa. Por exemplo, tem muita gente que fala do sal do Himalaia que tem mais minerais e tal, mas os minerais a gente não vai estar se nutrindo de minerais através do sal. A gente vai estar se nutrindo de minerais através dos legumes, das verduras, dos vegetais que a gente vai estar se alimentando, né? Da abobrinha, da selva, enfim, dos alimentos. Não fiquem assim tentando se suplementar mineralmente através de um sal um pouco mais mineralizado. Tá? Às vezes fica de desculpa para comer mais sal até. Então, segunda dica, reduzir a quantidade de sal, experimentar aí com alguns sais diferentes. Uma coisa legal também, mais uma dica aqui para nós, terceira dica, comer mais frutas inteiras, né? Mais frutas inteiras. Evitar ficar tomando suco integral, né? O tempo todo também, suco de uva, suco de maçã, mirtilo, suco sem fibras. E usar muita fruta seca também, sem ter uma noção que é o seguinte, quando você tira a água do alimento, né, desidrata uma fruta seca, não sei quem tem desidratador assim, mas você pega um monte de banana assim, pega 2 dúzias de banana, na hora desidrata, fica aquelas micro bananinhas, né, que a gente come assim, tranquilo. Você pegar numa viagem, numa estrada assim, compra um pacote de bananinha, vem 12 bananinhas, aí vai comendo na estrada, tal, beleza. Acabou as 12, você tem que pensar que cada bananinha daquela era uma banana, né? Então, uma dúzia de bananas acabou de comer, o açúcar de uma dúzia de bananas. Então, mesmo que seja a frutose e tal, que seja, né, o açúcar da fruta, não sei o quê, tem que ter um cuidado com a quantidade, porque quando tira a água, quando a gente modifica o alimento, como ele veio da natureza, é sujeito a gente passar um pouco da dose em alguma coisa. Então, o suco integral também, né, você pega esse suco de 1 litro, assim, de maçã e tal, contém 15 maçãs, 12 maçãs. Você comeria, vamos pensar em meio litro de suco ali num copão, que dá para tomar tranquilamente, você comeria 7 maçãs, e são umas maçãs grandes, né, para fazer esse suco. Então, na hora que chegou na terceira, já começa a dar uma estufada, né, porque tem fibra, né, tem pectina, tem um tanto de outras coisas ali que avisa já, que dá a saciedade para nós. Então, quando a gente toma esses sucos que tira as fibras, ou quando desidrata uma fruta, um caqui, uma manga, banana, né, frutinha seca, assim, tâmara, damasco, ameixa, uva, né, pega um punhadão de uva passa assim, às vezes é 2, 3 caixas de uva. Então, às vezes é sujeito a ter excesso de açúcar comendo fruta. Mas a fruta não é o problema, é o maior alimento do mundo, para mim, né? Digamos assim, é o único alimento que a natureza oferece 100%. Olha que doido isso. Até uma cenoura, né, tem aquelas fotinho de, um vegano cruel arrancou essa cenoura da sua mãe e tal, não sei o quê. Eu acho muito legal, mas realmente quando você arranca uma raiz, aquela planta ali, depois ela morre, né? Então aquela raiz ela tem uma função para a planta. A folha também, quando come uma couve, uma rúcula, tem uma função para a planta, aquela folha, né? Então a fruta em si é a única parte da planta que é realmente uma oferenda da natureza para nós. Ela está ofertando em troca de dispersar a semente. Então ela faz um alimento perfeito, né? Que tem uma cor, que tem um cheiro, que tem um sabor, que tem uma textura, né? Que a cor avisa quando está pronto, até que é quando a semente está madura. Então, se comer verde, não está no ponto ainda, pode fazer mal. Então é um alimento perfeito. Mas tem um cuidado, que em troca, assim, de sobremesa eu só uso frutas secas e tal, ou só estou tomando suco integral agora, de uva, ou de maçã. Tem um cuidado para não ter o excesso. Então, zelar pela quantidade. Então, vai tomar um suco integral, tomar pequenas doses e vai comer frutas secas, ou hidrata, ou também fique ligado na dose. Cada bananinha equivale a uma banana. Tá? Então, de tarde, se você comeria 2 bananas, você come 2 bananinhas. Beleza? Se deixar, né, a gente vai comendo, essa frutinha doce é gostosa, né? Então, vamos lá. Mais uma dica aí de comer mais frutas inteiras. Aí, o que a gente pode fazer? Pô, mas eu adoro sorvete, né? Tô aqui porque eu piro em sorvete, como é que eu vou deixar de comer açúcar e tal? Tem algum sorvete que não tem açúcar, que não tem gordura hidrogenada, que não tem leite, que não custa R$ 30 um pote? Tem uma que é da hora, econômica,
natural, com fibras. Olha que belezura. A gente pega a banana bem madura. Você pode pegar uma xepa de banana, que quanto mais madura, melhor, mais docinho fica. Aí você pega aquelas bananas bem pretinhas mesmo, assim, ou quando você comprou um monte de banana, começou a amadurecer tudo, você não sabe o que fazer, você descasca a banana, pica ela em pedacinhos, coloca dentro de um pote de sorvete ela picada e põe no freezer. E aí você pode ir somando também, pode até ir colocando outras frutas, né, morango, manga, enfim, frutas da estação aí. E quando você bateu aquele calorzinho, se quiser bater um sorvetinho, você coloca no liquidificador, aquela bananinha picada, já doce, bate ela pura, sem nada, deixa ela dar mais congeladinha, sem nada. Se tiver um socador, melhor. Vai socando ela assim, ela vira um sorvete de massa maravilhoso, maravilhoso. Então não bate e congela ela batida, você congela ela picada e bate na hora. Você pode pôr um pouquinho de leite vegetal também, se o liquidificador for muito fuleira, você põe um pouquinho de leite vegetal só para conseguir bater, né? Pode colocar outras frutas, acho legal morango com banana, morango, enfim. É legal, banana eu gosto porque ela dá uma textura mais de sorvete de creme mesmo, né? Tem umas máquinas que fazem isso, mas o que ela faz? Ela pega a fruta e bate a fruta congelada inteira. Então, é só congelar a fruta, quem gosta de um sorvetinho, colocar com cacau, enfim, fica uma delícia aí. Sorvetinho, então, tá resolvido, né? Vamos lá. Uma outra coisa que talvez tem gente que possa estar aqui por conta de algo que o mundo gosta, que é o chocolatinho. Quem gosta de chocolatinho, toca aí. Chocolatinho é uma delícia. Chocolatinho me dá uma sensação boa, me dá um prazer, é meu amigo, meu companheiro. E de vez em quando ele me chama, eu vou lá, chamo ele, a gente se encontra e a gente tem um momento de prazer, um momento de emoção, um momento de alegria. E aí, dali a pouco, vai bater aquele arrependimento danado, né? O que que acontece? A gente fica ali com o chocolate, e hoje em dia, olha lá, a Tayana já perguntou do chocolate. Então, o chocolate, ele é difícil, né? Quando a gente pega um chocolate assim, 60%, já é um super amargo e tal, dark, né? Ele vem com as embalagens douradas e tal, super especial, plus, porque ele é 60% chocolate. Imagina, os outros 40% é açúcar e leite, né? E que coisa, e aromatizantes, corantes, um monte de outras coisas, né? Então, um super chocolate fino, às vezes tem 60%, quase 40% daquilo lá é açúcar e leite. Então, esses chocolates tradicionais, né, chega o quê? 20% de chocolate, o restante é açúcar, leite, mesmo com um pouco de cacau. O cacau, em si, é um dos maiores superalimentos da Terra. É o alimento que tem mais antioxidantes aí disparado na frente de qualquer outro. Se for pegar em peso, mais do que vinho tinto, né? A gente assim, os polifenóis, o vinho tinto, antioxidante, faz bem e tal. Então, mirtilo, açaí, romã, o cacau dá um pau em todos. O cacau é fantástico, é nosso, né? Do nosso norte, querido, nordeste, bombando. A gente foi para Ilhéus esses dias, eu e a Cláudia, nos debruçamos nos cacais de lá, cacaus, né? E coisa deliciosa, sensação de prazer, de bem-estar que dá, né? O Theobroma cocoa, Theobroma, que é o nome científico dele mesmo, a quantidade de teobromina que ele tem. É uma ina também que dá uma sensação de prazer, que dá uma sensação de bem-estar muito boa. Só que essa sensação de prazer e bem-estar, que de início ela é amarga, que é uma ina também, um alcaloide, demora uns 15, 20 minutos para a gente começar a receber essa sensação. Então, quando a gente come um cacau amargo, ou um chocolate bem amargo, alguma coisa assim, no momento ele é amargo, né? Porque ele tem, igual um café, ele tem a cafeína é amarga, né? Agora, esse amargo é o que vai dar a sensação de prazer e bem-estar depois. O normal que acontece é assim, as pessoas estão associando o chocolate, né? O prazer de um chocolatinho barato ao chocolate. Só que o prazer do chocolatinho barato é o prazer do açúcar e do leite. Né? Como falei, da caseomorfina, da dopamina, do açúcar e todas as outras reações que vai dar aquilo lá. Então, o legal que a gente precisa fazer num processo de reeducação alimentar é fazer uma transição da percepção desse prazer fisiológico, esse prazer aí que vai dar um prazer mental, né, na hora, esse prazer de
de dopamina e tal, comer o açúcar, que docinho, gostoso, sei que lá é um prazer instantâneo, é um prazer mental, é um prazer muito fisiológico. E dali um pouco, tal, aquela quantidade de açúcar esplêndida, aquela coisa que vai dando aquele ratatouille, né? Os brilhos e estouros e tal, aquele prazer todo. Dali a 15, 20 minutos, quando vai bater o prazer fisiológico, quando chega no estômago, o negócio tá tentando ser digerido para passar para o intestino, seu corpo fala, meu, o que você comeu? Pelo amor de Deus, para que você fez isso de novo? Aí vem aquele arrependimento, aquela coisa, você fala, oh não, e agora? Preciso de outro chocolate para me resolver. Então, aí vai lá e compra mais um, aí toma, fala, nossa, que delícia e tal, não sei o que lá, e dali a pouco, eu fiz, e aí come outro. Então, possível comer um só, né? Então, isso traz um ciclo de altos e baixos, picos e quedas, que é o que o açúcar faz na nossa vida mesmo. Ele dá uns picos de emoção, de adrenalina, de êxtase, depois dá uma queda que vai precisar de um outro, né? O ideal é a gente manter uma vida um pouco mais equilibrada, né? Então, principalmente na formação de uma criança, né, na pedagogia, as instruções assim, Waldorf e antroposóficas e tal, falam que é bem assim, quanto o máximo que não puder dar de açúcar para uma criança no primeiro setênio, que aquilo lá é sujeito a interferir assim na personalidade da criança o resto da vida. Eu acho isso muito bonito. Então, realmente, pessoas que muito açúcar na infância têm uma personalidade às vezes um pouco mais de altos e baixos, né? Que a gente acaba repetindo muita coisa que aconteceu no primeiro setênio. Então, tem um zelo com os chocolates. Uma coisa que a gente pode fazer, né? O cacau maravilhoso, o suco de cacau maravilhoso. Concordo com você, mano. E uma coisa que a gente pode fazer é ir aumentando a porcentagem do cacau. Já que o cacau é bom, é um dos maiores antioxidantes da Terra, né? Tem uma gordura de qualidade, a manteiga de cacau tem uma gordura de qualidade, uma gordura vegetal, uma gordura boa, uma gordura que sacia, né? Seria um ótimo lanchinho, assim, um cacau com uma manteiga de cacau, sim, né? Um antioxidante e tal. Tem uma quantidade, né? Então, um tabletinho, um quadradinho. Então, compra um chocolate caro. Você quer comprar um chocolate caro, do mais caro, aquele orgânico, agroflorestal, super chique, gourmet, não sei o que lá, porque na hora de comer, você vai comer um pedaço, fala, nossa, demais, isso aqui e tal, não sei o que lá. Você vai comer outro, você fala, vixe, paguei R$ 30 nesse aqui, eu vou deixar para lá, dar mais um tempinho. Então, você compra um chocolate caro que você come menos, tá? Aliás, para tudo, né? Você compra os negócios mais gourmet, você vai comendo cada vez menos volume, tá? Então, fica a dica aí para você. Então, vai aumentando, 70% cacau, aí você fala, mas não é doce, não é gostoso e tal, mas, ó, vou me concentrar aqui no prazer fisiológico. Aí você come, espera chegar, dá aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar, e aí na hora que der aquela coisa boa, firme assim, aquela coisa positiva, depois de uns 15, 20 minutos, você fala, isso é aquele amarguinho que eu comi no chocolate. Aí associando, quando você for comer o próximo 75%, 80%, você vai comer, vai sentir aquele amarguinho e falar, isso aqui daqui a pouco vai me dar uma sensação de prazer e bem-estar. Você pegar para uma criança e dar um chocolate amargo, um café, uma rúcula, uma coisa assim, na hora ela fala, amargo, né? Só que a gente vai aprendendo que tomar um café, dali a pouco vai dar aquela, né, da cafeína. Então, quando a gente toma um café que é amarguinho, fala, que delícia, tal, não sei o que lá, porque sabe que daqui a pouco vai bater a cafeína. É a mesma coisa com a teobromina do chocolate. Então, a gente vai reduzindo a quantidade de açúcar e vai se ligando no potencial do amargo mesmo que ele tem. Tá? E aí você vai aumentando para 85%, 90%, 95%, 99%. Né? Tem uns chocolates maravilhosos aí. Não vou falar muito de marca, mas pesquisem, né? Deem um rolezinho, pesquisem aí chocolates acima de 80%, 85%, que já tem de monte. A gente foi na Naturaltech, na feira do ano passado, tinha uns 10, 11 estandes ali com vários chocolates acima de 85%. Tá? Então, esse pode, de pedacinho, tá? É um belo de um antioxidante bom aí. Muito melhor do que vinho tinto, por exemplo. Então, essa foi a quarta dica, né? Chocolatinho, sorvete. Então, primeira dica dos vegetais, mais vegetais doces, comer menos sal, mais frutas, chocolate amargo. E aí, uma quinta dica, alimentos e bebidas probióticas e alimentos pré-bióticos. O que é isso? Né? Quando a gente está com uma vida já acostumado com açúcar no dia a dia, então a pessoa come açúcar, come açúcar, come açúcar, a gente cria
micro-organismos que se alimentam de açúcar. Então, muitas vezes a gente fica parasitado por esses micro-organismos e nem sabe, né? Quem já teve aí candidíase, né? Candida albicans, sapinho, enxaqueca, dor abdominal e outras coisas mais aí que aparecem quando tem a candidíase, que normalmente aparece depois de Páscoa, depois de Natal, ou depois daquele casamento. Então, quando ataca muito em doce, dá aquela chutada de balde, normalmente que vem a candidíase na sequência, que ela se alimenta de açúcar. Só que o que acontece? Ah, beleza, não quero mais açúcar, tá, vou parar de hoje para amanhã. Aí parou, cortou 100% açúcar, aí no outro dia começou a se sentir um pouco down, aí no outro dia começou a sentir mais umas depresinha, tal. O Clostridium, né, que é uma bactéria, a Candida albicans, que é um fungo, eles têm uma estratégia parasitária que faz, quando a gente não come mais o açúcar, que é o alimento deles, eles soltam uma toxina no corpo, por exemplo, que faz abaixar a produção de serotonina. Então, baixando a produção de serotonina, a gente fica mais cabisbaixo, fica mais depressivo, fica mais triste, que dá vontade de fazer o quê? Ir correndo para o quarto comer uma barra de chocolate. Então, para muitas pessoas que têm essa válvula de escape, né? Eu já não tenho mais essa válvula de escape, graças a Deus. Mas quando baixa a serotonina, dá vontade de algum prazer, né? Então, às vezes um deles mais acessível é o chocolatinho. Então, a gente precisa dar um jeito de tratar, de eliminar esses fungos, essas bactérias, e também vermes, né? Tipo, leite condensado é o alimento ideal de um verme. Pensa nisso. Toda vez que você come um leite condensado, você vai estar alimentando vermes. Então, tem vários vermífugos que você coloca, por exemplo, tem um que é com... qual é aquela planta? Guiné. Você pega a planta guiné, bate lá no leite condensado e toma, porque o guiné é um veneno para o verme, e o leite condensado é o alimento ideal para um verme. Então, ele vai atrás do leite condensado, só que vai estar com um veneno, que é o guiné, e vai morrer. Então, é um método vermífugo aí, que para a gente ver o que é o alimento dele mesmo. Então, leite e açúcar, meu amigo, que está no chocolate, é alimentar verme. Parasitas e vermes, a segunda coisa que mais mata no Brasil. Então, a gente precisa dar um jeito nos parasitas, nos vermes, nas bactérias, nos fungos nocivos. Tá? Uma forma da gente começar a se restabelecer e começar a colocar mais bactérias do bem e fungos do bem para dentro do nosso organismo e começar a alimentar eles de uma forma positiva. Né? Que quando a gente coloca essas bactérias e esses fungos do bem, eles combatem, né? São uma grande linha de defesa imunológica do nosso corpo. Então, eles começam a combater a Candida albicans, Clostridium e várias outras bactérias e fungos que podem estar parasitando o nosso organismo. Então, auxilia muito no processo de transição para uma vida mais saudável, que acaba não dando a gente não sente essas toxinas, né, que esses parasitas soltam, que faz baixar a serotonina, então a gente para de comer doce e não fica cabisbaixo, não fica naquelas assim de, tô precisando de um doce, o que eu fiz? Então, kombucha, kefir, rejuvelac, os alimentos, né, chucrute, picles, natô, miso e todos os outros mais aí que a gente pode ter de fermentados, cheirosos, queijos vegetais fermentados artesanais. A gente tem curso de tudo isso aí com Ciência e Saúde, que é para o pessoal cultivar em casa alimentos ricos, vivos, cheios de bactérias, cheios de leveduras, para fazer um processo de colonização intestinal e trazer mais esses bichinhos do bem para dentro do corpo, para trazer mais equilíbrio mesmo, para conseguir fazer um processo de transição muito mais eficiente, sem sofrimento, sabe? Então, porque a gente eliminando esse sofrimento fisiológico que eles dão, a gente, de fazer, intoxicar, impedir a entrada de vitamina B6 e baixar a serotonina, a gente sentir cabisbaixo, sem isso já fica muito mais fácil a gente fazer um processo de transição. Então, eu tenho vários e vários relatos de pessoas que começaram a incluir mais bebidas e alimentos probióticos no dia a dia e pararam de sentir desejo por açúcar. Tá? Uma sexta dica, vamos falar uma sexta dica aqui, então. Pensando aqui, né, os processos de desintoxicação, de detox, são também dentro dessa mesma linha de eliminar vermes, parasitas, fungos, bactérias que estavam ali parasitando, acostumadas com açúcar, que se não forem eliminadas e for cortar o açúcar, é capaz delas interferirem na nossa fisiologia, na nossa integratividade, a gente fazer processos de limpezas, de desintoxicações, enemas, limpeza de fígado, vesícula, limpeza de órgãos, de rins, para a gente dar um reboot mesmo. Quando a gente quer fazer um processo de transição, de reeducação, de entrar numa nova linha de alimentação, uma coisa importante é a gente parar
limpar o que tem e aí recomeçar. E quando a gente está limpo, fica muito mais difícil de se sujar, né? Então, faz um super processo de limpeza, se sente super leve e tal, e bem. Às vezes sai raiva, sai mágoa, sai um monte de coisa junto, assim, quando a gente faz um enema, por exemplo. E aí, chega ali, vê aquela torta, aquele doce cheio de meleca, marshmallow, não sei o que ela fala, nossa, jamais que eu vou comer um negócio desse agora. Depois de toda a limpeza, né? É igual assim, você limpou toda a garagem, deixou tudo bonitinho, você quer lá, tá, e você vai estar com aquele carro sujo, não, hoje vai dormir na rua. Então, assim, dá um exemplo que a gente tem isso, né? Então, fazendo processos de limpezas e desintoxicações, a gente fica menos, fica mais alerta a não se sujar, não se intoxicar, tá bom? Então, essas foram as dicas aí, acabaram sendo 6 dicas para uma doce vida sem açúcar, porque também não é assim, restringir 100% e, tá, vou cortar aqui, porque pela cultura urbana também, né, normal, pessoas que moram em São Paulo, estão aí, o que é a cultura alimentar de São Paulo? É padaria, né? O que a gente vai comer na padaria que não tem leite, não tem açúcar, não tem glúten? Então, tem que... Tem algumas coisas, tem várias coisas, aliás, que a gente pode fazer. Uma delas são smoothies também, né? Vitaminas sem leite que a gente pode fazer, frutas. Então, na rua, uma grande coisa que a gente pode fazer para não atacar doces é pedir suco de frutas, né? Se der smoothies, né? Vitaminas, é muito melhor. O que são os smoothies? Então, é você bater a fruta inteira. Ao invés de você fazer um suco de alguma coisa, coar e tal, você bate as frutas ali inteiras e faz aquele suco grosso e toma aquele suco grosso assim. Tá? Então, você pode colocar superalimentos, espirulina, goji, cacau, clorela, enfim, dar uma incrementada no seu smoothie, dar uma cor também, colocar uma beterraba, uma cenoura, algum vegetal, fica uma super de um lanchinho legal de fazer no lugar de um pão, por exemplo. Né? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, olha lá, quero mais. Grato aí pela participação de vocês. Então, assim, eu tô querendo também falar de um retiro que a gente vai fazer, vai ter tudo isso, né? Vai ter probióticos, prebiótica, vai ter esse estudo de uma vida mais liberta também de alimentos nocivos, um estudo do autoconhecimento, assim, em questão de biotipagem, né? Que alimento que é o ideal para o seu biotipo, para o seu corpo, e com 2 amigos bem queridos, aí, grandes profissionais da área, né, que é a doutora Luísa Savieto, do Nutrion, e o Paulo Yamasaki, né, do Manual Humano, Saúde Radiante, que são pessoas que vêm trabalhando há um tempo já com isso, com esse processo de autoconhecimento, de uma expansão de consciência nutricional. Eu gosto de dizer isso, porque a gente vai aumentando a nossa percepção, conhecendo mais de várias linhas e sabendo mais como a gente funciona. Que esse que é o grande lance. Né? Então, tem muitas dietas que as pessoas falam que vale para todo mundo. Você entra nessa aqui, essa aqui é a dieta perfeita e tal. Eu perdi 30 quilos, estou assim, assim, assado, cheio de energia. Aí a pessoa tenta 2 dias, começa a passar mal. Fala, por que para mim não deu certo e tal? Porque ninguém é igual nesse planeta. Todo mundo é diferente. Né? O Paulo fala, às vezes, de 2 gêmeos, às vezes, né, que nasce, dependendo, um vai tomar mais sol que o outro, ou se alimentou de uma forma, outro se alimentou de outra, já muda tudo. A alimentação, ela mexe com a nossa genética, ela muda a nossa genética. Então, a gente vai fazer um retiro bem legal em Corpus Christi, no feriado de Corpus Christi agora, em Extrema, que é pertinho de São Paulo, já é nas montanhas de Minas Gerais, que num lugar incrível, assim, cheio de lagos, pontes e pirâmides e umas coisas assim maravilhosas que tem lá para momentos de descanso, de relaxamento, de integração com a natureza, respirando ar puro, tomando banho de sol, bebendo uma água de qualidade e se alimentando. Quem vai estar comandando a cozinha vai ser a Rita Zamberlan, do Vem Pra Cruzinha, que é, assim, uma grande chefe da alimentação crua e viva. Então, vai ser bem especial. 70% da alimentação vai ser crudívora. Vão ter noites japonesas, vão ter noites temáticas, assim, com alimentações super especiais, sempre com alimentos vivos, fermentados, probióticos e superalimentos que vão fazer grandes processos de transformação no seu organismo. Limpezas, né? Vão ter práticas de meditação, vão ter momentos de interação, muito descanso também, mas vão ter aulas e vivências teóricas e práticas que a gente vai estar
ensinando, passando para os participantes aprenderem mais, se conhecerem mais e estarem nesse processo, nessa busca, nesse autodesenvolvimento, aprendendo a se alimentar melhor, se libertar aí de coisas que não faz bem e fazer boas escolhas, né? Descobrir, às vezes, causa de doenças, causa de falta de energia, né? Então, entre lá do Retiro. saúderadiante.com/retiro. saúderadiante.com/retiro. Vou colocar aqui nos comentários do vídeo depois o link. Tem uma página no Facebook também. A gente vai, quarta-feira, fazer um live às 20 horas, um hangout. A gente está fazendo um hangout toda semana. Tem mais essa semana e a próxima semana. E com temas bem especiais que a gente vai estar tratando também no Retiro, de uma forma muito mais profunda, claro. Uma coisa muito legal vai ser, assim, estar convivendo, né, com vocês no dia a dia, a gente conversando, se aprimorando, né, e trocando essa energia, trocando essa experiência, assim, para uma vida mais saudável, né, e todos merecem, num lugar incrível, maravilhoso. Então, a gente tem algumas vagas ainda, restam poucas vagas. As inscrições são com a Cláudia Montanari, minha esposa. E vou deixar aqui o contato dela, o contato do site. Grato pela participação de vocês, pelo carinho, tá? Espero que vocês incorporem mais essas dicas no dia a dia, façam experiências, né? Incluindo mais vegetais doces, reduzindo a quantidade de sal, comendo mais frutas inteiras, experimentando com sorvete de banana, os smoothies, também com o gersal, né, com sais temperados, que são coisas que auxiliam um tanto mesmo, parece que às vezes que é besteira, mas não, auxiliam um tanto. Então, comendo aí, quem gosta de chocolate de plantão, experimentar com chocolates com uma porcentagem mais elevada, né, quanto mais perto do 100% mais puro. E também mais alimentos e bebidas pré-bióticas e probióticas, né? Muito legal experimentar fazer chucrute, por exemplo, começar com chucrute, que é um alimento bem tranquilo de fazer, de fermentar em casa, né? Também tem um curso de kombucha online, para quem não pode estar participando dos cursos em São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança, Atibaia, que a gente dá. Tem um curso online também de kombucha, eu vou deixar o link aqui. É um probiótico aqui de desintoxicação, de fígado, de colonização, é o que eu mais indico, mais gosto. E super divertido de fazer em casa. A gente pode fazer um refrigerante natural, gasificado, né? À base de um chá, que já tem as propriedades dele. Então é uma coisa muito legal também para quem consome muito refrigerante, né? E tem um hábito, assim, de consumir refrigerante em refeições e no dia a dia, que é uma coisa muito açucarada também, tá? Então, grato pelo carinho, pela presença de todos aí. Espero que vocês tenham curtido esse live. Foi meu primeiro live, olha que legal, sozinho. Então, bem especial aí. Grato pela presença de todo mundo. Beijão no coração. Muita saúde, paz, alegrias e vamos que vamos. 2018 é nosso. Até mais. Curta aí e compartilhe o nosso vídeo.